Fala aí galera, tudo bem? Mais uma edição de Liga ao Estado, eu, Thiago Bastos, mais uma vez de volta, depois de uma longa ausência, em virtude de algumas questões de saúde, mas de público. Quero agradecer ao meu companheiro Eduardo Lindoso, que segurou a batata quente aqui nas mãos durante todo este último mês de maio, sempre com muita qualidade, com a competência que lhe é peculiar. Também agradecendo aí a retaguarda da Liga ao Estado, ao Paulo Soares, que também faz a edição do programa, e também, claro, a direção do Jornal Estado do Maranhão, que possibilita, claro, que a Liga ao Estado possa acontecer. Na edição, mais uma vez, caseira de Liga ao Estado, começando este mês de junho, a gente, claro, vai responder aquela pergunta que todo boleiro, todo futebolista quer saber. E em relação ao futebol maranhense, vai voltar a competição? Vão voltar os jogos? Também a gente vai entrando nessa onda das lives, né? Muitos clubes maranhenses também utilizando desta ferramenta, e tem uma live bem bacana que a gente acompanhou nos últimos dias com o Márcio Araújo, nosso representante maranhense, que já passou por grandes clubes. Também a gente faz um trechinho aí, destaca um trechinho deste importante jogador que fez carreira lá fora, continua ainda na ativa, e que também, claro, a gente destaca aqui ao longo da Liga ao Estado. E começando a nossa programação, digamos assim, deste programa, iniciando o mês de junho, ano de 2020, ainda enfrentando esta pandemia e sem atividades esportivas, a gente destaca sobre essa questão da volta do estadual. A informação que a gente tem, que a gente pode dar para vocês que nos acompanham, é a seguinte: a gente mantém contato periódico com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, o senhor Antônio Américo, e a última informação dele é a seguinte: a volta do estadual, a volta das competições está atrelada à orientação sanitária, ou seja, a orientação das autoridades públicas, ou seja, as autoridades do governo do estado do Maranhão. E neste momento, a orientação do governo é que as atividades desportivas ainda não devem acontecer, ainda não há uma previsão de reinício. Inclusive, a gente vai destacar agora a última coletiva do governador do estado, Flávio Dino, que deu algumas atualizações sobre as ações que estão sendo tomadas pelo estado de enfrentamento à pandemia, e ele respondeu a um questionamento sobre o reinício das atividades desportivas. E pela fala dele, a gente já fica com aquela clara noção de que, por enquanto, ainda não tem prazo para que o retorno das atividades, não só do futebol, como de outras modalidades esportivas, ainda possa acontecer. Vamos agora acompanhar aí um trechinho da entrevista do governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Como o estado tratará as práticas esportivas profissionais no Maranhão dentro desse contexto de liberação gradual? No futebol, por exemplo, o presidente da Federação Maranhense de Futebol disse que solicitará a SES, testes e outros itens. Esse pleito será atendido? Quais medidas de apoio a este setor? Nós ainda mantemos nos nossos protocolos a restrição às atividades esportivas, mesmo em relação às escolas. Nós estamos vedando as práticas esportivas quando as escolas retornarem, assim como também espaços esportivos que o governo do estado mantém, também estão fechados. Então, a nossa orientação para este segmento é aguardar mais, porque realmente essa retomada não ocorreu. E nós sabemos também que, pela sua própria natureza, o esporte é gregário. Ele envolve grandes aglomerações de pessoas, em estádios, enfim, eventos, ginásios. Então, em razão desta potencialidade de aglomeração, nós não estamos ainda cuidando da liberação do esporte profissional. Pois é, vocês acompanharam aí esse trecho da entrevista do governador Flávio Dino, a mais recente que ele deu, e está bem claro, né? Ele não quis dar nenhum prazo, não deu qualquer sinalização de retorno das atividades desportivas. Agora que gradualmente o governo estadual vai autorizando o reinício de outras atividades, claro, muito mais essenciais do que o esporte, como atividades ligadas ao comércio, enfim, a outros setores. E o esporte, nesse momento, está muito atrelado às atividades voltadas às instituições de ensino, ou seja, ainda não tem ainda um prazo para que haja esse reinício. Liga ao Estado, claro, apoia, encabeça essa orientação do governo do estado e, claro, torce para que o quanto antes a gente possa ter o retorno das atividades não só do futebol, como de outras modalidades esportivas. Bem, agora partindo para um outro tema, que são essas lives, né? Tem muitos clubes maranhenses partindo
para esta ferramenta, que é uma ferramenta muito bacana, aproxima o torcedor do seu ídolo, mantém, claro, a marca da instituição aí na ativa, né? E, enfim, também mata a curiosidade dos torcedores em relação à parte histórica, das curiosidades do clube. E o Maranhão Atlético Clube está promovendo semanalmente lives, não só com seus atletas, mas também com ídolos no esporte, né? Em uma das últimas lives, o Maranhão Atlético fez com o Márcio Araújo, meio-campista que já jogou no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, neste momento também está lá no futebol do sul do país. E ele respondeu algumas perguntas, e uma delas a gente destaca agora, que é justamente do início de carreira. Muito se fala que o jogador maranhense, quando vai lá para o sul, para o sudeste, que é uma praça, digamos, muito disputada, enfrenta muitas dificuldades. E claro, o Márcio Araújo não foi diferente, enfrentou as suas dificuldades, e ele fala agora pra gente nesta live sobre o que enfrentou para vencer na carreira. Acho que o Maranhão sempre foi referência, né? Nessa formação de atletas, né? Foi sempre um clube que revelou muitos atletas. Pelo menos na minha época eu tinha muitas referências, né? No meu bairro mesmo tinha alguns amigos meus que passaram no profissional do MAC, que mesmo antes de eu ingressar lá já tiveram uma história também no MAC, e isso já tinha chamado minha atenção. E na época também que eu joguei sub-17, o nosso time era muito forte, né? Tinha vários atletas com um potencial aí enorme de se tornarem profissional e ter uma carreira de sucesso também. Já na categoria também sub-20 tinham vários atletas também com muito potencial. Acho que o Maranhão, eu não sei se foi, eu não conheço a história profundo, o fundo mesmo de toda a história do Maranhão, mas pelo menos naquela época que eu vivi, era um clube que revelava muitos atletas e que dava oportunidade, né, para muitos atletas jovens. Tinha a força maior, né, do Sampaio e do Mota, claro, por questão de torcida, mas em questão de formação de atletas, a base do Maranhão sempre foi muito forte. Tem um agradecimento também, né, esse período foi um dos períodos, acho que fica bem vivo na minha memória, né? A gratidão pelo tempo que eu tive de treinamento, né? O professor Rogério, que foi excepcional na minha vida, principalmente nesses anos aí de formação. O preparador físico Alexandre também, que pegava bastante no nosso pé. A parte física era sempre a mais difícil da gente enfrentar, né? Todo atleta queria estar com a bola, e esse período de treinamento físico era um duro, mas a gente se fazia necessário também. Então, agradecer a estrutura, tudo que a gente viveu aí no MAC. Eu passei anos aí maravilhosos para mim, que marcaram a minha vida, né? Como conhecer profissionais, como eu já falei, a oportunidade que eles me deram. E também fazer amizades, né? Eu joguei naquela época, acho que com o Woods, com o Humberto, a gente já vinha de conhecimento de salão, né? Muitos amigos meus também ingressaram no MAC através de salão, então tem que fazer esse agradecimento à instituição por ter me proporcionado isso. Bem, tá aí o Márcio Araújo falando com a gente agradece de público também a assessoria do Maranhão Atlético Clube, que gentilmente também nos cedeu as imagens. O Maranhão Atlético que promove, repito, essas lives todos os fins de semana. O canal é MAC TV, basta ir lá e se inscrever. Outras equipes estão fazendo, o Imperatriz já fez, o próprio Sampaio Correia, o Moto Clube, né, com Sampaio e Moto com um pouco menos de periodicidade. O MAC faz toda semana, o Imperatriz também, enfim. É uma ferramenta muito bacana que os clubes maranhenses estão descobrindo neste momento. A gente vai encerrando mais uma edição de Liga ao Estado, agradecendo a você pela sua audiência. Claro, a gente está mantendo aquele compromisso de cada companheiro permanecer na sua casa, no seu lar, no seu canto, fazendo o programa, que, claro, a gente tem muita saudade de fazer naquele formato nosso original, lá na redação do Jornal do Estado do Maranhão, mas também obedecendo a uma orientação da diretoria do Jornal do Estado do Maranhão, a gente está afastado, claro, cada um se protegendo e torcendo para que o quanto antes esse vírus possa se mandar. Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais do Estado do Maranhão, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e também aqui em oestadoma.com.br, oestadoma.com.br. Lembrando que, por uma orientação da direção do Jornal Estado do Maranhão, o conteúdo durante este período de pandemia da Liga ao Estado e das outras produções do Jornal Estado do Maranhão e de O Estado Online, esses conteúdos estão na íntegra para você. Gente, a gente volta nas próximas semanas com mais edições de Liga ao Estado. Um abraço!